Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu faço uso da tribuna porque eu ouvi com muita atenção aqui a fala do deputado Pedro Kemp. Primeiro, que os defensores públicos não são a favor do que a Associação dos Defensores Públicos entrar na Justiça e conseguiram eliminar. Isso não é uma decisão de mérito e pode ser plenamente revertida. Mas essa discussão dos direitos adquiridos, da história de 40 anos, da contribuição dos servidores, tudo isso tem uma relevância e grande. Mas a maior relevância é quando você pega um Estado que vai, ao longo de 40 anos, da divisão do Estado, errando. Não vai poupando, não vai guardando, não vai administrando o Estado com responsabilidade. E 40 anos depois que o Estado chega a um ponto em que o ativo recolhe 30 milhões por mês e o inativo consome 119. Então, essa conta, ela não vai fechar nunca, porque matemática é uma ciências exatas. 2 e 2 é 4. Se a conta for 3, está errada. Então, se é o atual governador que vai pagar a conta, eu não sei, porque é transitório o poder. Mas o Estado existe. E se não for esse que fizer a reforma, se não for esse que aumentar a líquida, se não for esse que fizer uma previdência única, porque é muito fácil você estar no poder e dizer, vamos esquecer o passado, e o Estado vai bancando todo mês 80, 90 milhões de déficit com dinheiro de saúde, com dinheiro de educação, com dinheiro de infraestrutura para pagar a previdência que não recolheram no passado ou não guardaram no passado. E cria-se faz a segregação da massa em 2011. Esta fica consolidada, fica com dinheiro no caixa e vai aposentar o primeiro contribuinte lá em 2042. Evidentemente que essa previdência vai ficar capitalizada. Até lá, essa outra falida, com 80 milhões, 90 milhões de dívida por mês, já não tem mais nenhum contribuinte. É todos aposentados. E aí, o déficit do Estado chega a 200, 300 milhões por mês, que tem que tirar do Tesouro, que é o que estava fazendo o atual governador, tirando um déficit de 90 milhões por mês, agregando aos 30 milhões que recebe dos ativos e pagando 120 dos inativos. Esse era o processo que estava acontecendo aqui na Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul. E é um pecado, na minha visão, o presidente atual, que não vai ser mais nada, não conseguir num congresso de 30 partidos políticos, que cada um quer uma fatia. Agora não está discutindo aqui quem trabalha, quem não trabalha, quem vem, quem não vem. Eu vi a polêmica e estava tranquilo, porque eu, às vezes, até com atestado médico, com 78 anos de idade, eu sou bem frequente nessa casa de lei. Então, eu quero saber o próximo presidente da República, porque a ex-presidente da República, que foi afastada, se é correta ou se não é correta, foi afastada dentro da lei, porque estava lá o Lewandowski, do presidente do Supremo, acompanhando o processo. E ela disse que tinha que fazer uma reforma, porque todos falam que tem que fazer. Não tem coragem de fazer, porque acha que perde o voto das pessoas. Mas é muito melhor perder o voto, ser responsável e fazer as reformas, porque se não fizer, não vão receber o salário.
É a mesma coisa da empresa privada. Quando eu tenho rendimento na minha empresa, eu tenho 100 funcionários. Cai o comprador da matéria-prima que eu vendo. O que eu faço? Para não dar calote, eu tenho que demitir. Eu tenho que mandar embora. O poder público é diferente. Ele não pode demitir, a não ser através de um processo muito profundo, porque as pessoas têm concurso público e depois do período probatório é estável. Não tem como demitir. A minha cidade de Dourados hoje já passou de 50 e tantos % de folha, com 9 mil funcionários. Mas vai ver se os 9 mil trabalham. Vai ver quanto atestado tem. Vai ver quantas licenças prêmio. Foi criando isso ao longo do tempo, que não tem na iniciativa privada. Porque eu sou produtor rural. Quando eu vou plantar, eu tenho que aproveitar a chuva. Os empregados começam às 4 horas da manhã. Quando eu vou colher, se tem sol, colhe até 9 horas da noite. Se entrar nessa lei trabalhista aí maluca, certo? Que eu tenho que pagar para ele. Por que nos países evoluídos é diferente? Quem quer vender 2 horas de serviço, vende 2 horas por dia. Quem quer vender 4, vende 4. Quem quer vender 8, vende 8. Quem quer vender 10, vende 10. Quem quer vender 14, vende 14 horas e trabalha e recebe. Aqui não. É diferente essa lei trabalhista nossa. No poder público é uma coisa e no poder privado é outra coisa. Então, o que tem aí, deputado Paulo Corrêa, é uma liminar de uma associação dos defensores públicos, do qual os defensores públicos são contra. Mas isso aí não quer dizer que abriu o caminho para todos entrar e discutir. Porque o governador que aí está, ele não é obrigado a pagar a aposentadoria se ele não tem dinheiro dos artigos para pagar os aposentados. Esse negócio de ficar tirando dinheiro do tesouro e pagar a aposentadoria onde não tem fundo de contribuição, está errado. Por isso que fez a junção de uma coisa que fizeram errado em 2011. O senhor tem 2 minutos. Vou concluir. De separar a segregação da massa e criar uma aposentadoria sólida e deixar uma falida. Então aí é muito fácil eu vir aqui na tribuna e defender o voto do aposentado, muito fácil. Eu quero saber que eu tenho que defender o voto do aposentado se ele receber. Porque se ele não receber, não tem como eu defender. E se não tiver dinheiro, não tem como pagar. Porque o governo é um instrumento. Ele arrecada do povo, dos impostos do povo, e paga a máquina para funcionar, os funcionários públicos, e paga os ativos, e paga os inativos, mas aí os inativos têm que receber da contribuição dos ativos. Não dá para trabalhar no Estado com os ativos paga 30 milhões, os inativos consomem 118 e bota a mão no tesouro e tira o dinheiro da saúde, tira da educação, tira da infraestrutura para pagar a aposentadoria de uma coisa de 40 anos mal administrado e o atual governo pagando a conta. Mas é muito melhor ter responsabilidade e fazer a reforma e pagar os aposentados do que dar calote dos aposentados que tem que pagar água, pagar luz, pagar remédio e às vezes o dinheiro nem dá. Então, senhor presidente, era essa colocação que eu queria deixar aqui nessa tribuna, o meu ponto de vista. Não sou a favor de tirar direito de ninguém. Os direitos que todos adquirem ao longo da vida têm que ser respeitados. Só que os governantes do passado não respeitaram isso, não guardaram. Eu lembro de uma CPI nessa casa, que o MS-Prev tinha fazenda, casa, e esse dinheiro foi tudo juntado no governo dos trabalhadores, incorporado no patrimônio do Estado. E também saiu de 6% a contribuição e passou para 9%. Não foi o governo que aí fez, não. Foi o governo dos trabalhadores que fizeram. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Então,
Nós não podemos chegar na tribuna aqui e tampar o sol com a peneira. Senhor presidente, era só isso que eu queria deixar colocado aqui, o meu ponto de vista. Muito obrigado.